Boa noite, pessoal. Boa noite, Fátima, Denise, Camila. Oi, linda. Boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Maísa, tudo bem? Fala, grande Renato, Renato Simone. Cadê meu amigo Dorfo? Boa Apareceu noite, aí. Diguinho. E Estamos aí, aqui. Dorfo? Tudo certo? Certo, na paz. Deixa eu me ajeitar aqui que hoje eu tô no consultório. Que bom, né? Isso é Oi, bom filha. demais. Não deu tempo de chegar em casa. Nessa fase atual, graças a Deus, eu tô no consultório. Ainda bem, né? Conseguindo atender, cara. E você, Amanhã, tudo amanhã eu certo? tenho, amanhã eu tenho 3 marcados, né? É, né? Vamos Graças a Deus. torcer para estar de volta, se Deus É, que quiser. bom. Vai retomando devagarinho, né, Adolfo? É, com certeza, cara. Engraçado, tava comentando com você agora há pouco, né? Aham. Boa noite, Claudinho. Eu, logo hoje que a gente vai dar continuidade a essa live, né? Recebi hoje 3 pacientes aqui com a questão de engravidar, né? Na verdade, 2 com dificuldade para engravidar e uma grávida, mas com uma série de questões aí com a gestação. Vamos ver se a gente Que comenta um envolve a pouquinho disso gestação. também. É, ver se a gente Que bom, comenta um acho que a pouquinho gente disso. temos que colocar uns quadros clínicos aí pro pessoal hoje, né? Acho que é É, importante. vamos falar disso. É. O meu som tá bom? Tá dando Bom, para escutar legal? pra mim tá, cara. Pra mim tá ok. O meu aqui tá Ok. dando eco, não, na sala? Não, não, tá Não? perfeito. Então, Tranquilo. beleza. Bom, você tinha comentado, né, da gente falar um pouquinho, tentar fazer uma recapitulação da última live que a gente fez, porque muitas pessoas não conseguiram assistir, né? É, até porque, na realidade, como é que a gente fez? A continuidade no A pós, né, que a continuação. gente fez, a prorrogação, depois a gente não conseguiu salvar, né, cara? Não, a gente conseguiu E salvar, não? eu acho que não. Ah, não, a gente não colocou nos stories, é. Né, ela ficou perdida, né? Então, acho que é legal a gente dar uma pincelada no que foi ali atrás, só para a gente dar Uhum. um segmento aí, né? Você quer colocar? Você quer começar? Não, eu acho assim, rapidamente, só para gente lembrar, né, do que a gente falou da outra vez, nós pegamos meio que uma ordem de uma cronologia, né, uma cronobiologia de toda uma fase da criança, onde a gente tem que, toda vez que a gente vai atender uma criança, a gente não tem que pensar apenas na patologia que ela tem, mas pensar em toda uma possibilidade de histórias que ela carrega. Né? Nós começamos desde lá de trás falando do transpessoal, né, que é o que a gente carrega não só apenas da nossa parte geracional, né, ou seja, da família, mas nós podemos carregar de todas as áreas que estão ao redor do nosso ambiente. Falamos do transgeracional, né, que é todas as Uhum. informações que as gerações passadas a nós, de uma certa forma, influencia. E depois nós fomos pegando aí na fase pré-concepcional, falamos do processo da gametogênese, né, que é o processo antes da concepção, né, antes do encontro entre o espermatozoide e o ovócito, né, todas as informações que estavam ali acontecendo com aquele ambiente, tanto com a mãe quanto com o pai, né, quanto com a futura mãe, futuro pai, né, que estavam ali para acontecer, eles também vão carregar. E óbvio que a gente sabe que nesse momento da concepção é muito importante aquilo que nós já temos falado, né? Essa concepção ocorre através de um sentimento, né? Por um sentimento, por uma situação Uhum. de vida. E automaticamente tudo isso é um contexto que automaticamente já é impactado na continuidade, na formação embriológica, né, desse feto que está por vir, né? É. Depois acho que a gente falou um pouquinho mais da vida fetal, das fases da embriologia, não é É uma isso? coisa importante que a gente colocou, né? Que essa vida fetal tem uma 90% de influência do inconsciente dos pais, né? Então, o que aquele casal está vivendo, como você colocou, a emoção gerou aquela criança, né? E aí, a partir daí, tem emoções que estão sendo vividas durante a gestação que podem também influenciar, né, nessa criança durante essa gestação. Só para avisar aqui, pessoal, a continuação da live ficou salva, sim, tá no meu canal no YouTube. Agora que eu lembrei, a Flávia conseguiu salvar. Ah, conseguiu salvar? Isso, ficou lá no meu canal no YouTube a continuação, tá lá. Qualquer coisa depois você me manda o link para eu postar aqui também. Tá, perfeito. Então, assim, um abração pro Éder, que tá aí também, meu nosso amigo. Essa período gestacional, essa 90% de influência dessas emoções de pai e mãe, né, são muito importantes nesse período. Muitas vezes a criança, como você colocou, alguns hormônios são diminuídos a quantidade de hormônios, a produção desses hormônios por conta disso que foi vivido durante o período fetal, né, pelos pais.
E na gametogênese também, né? A gente na micro encontra, às vezes, a lesão pré-concepcional, e às vezes a pessoa se espanta, né? Mas como que você está identificando uma coisa que é antes da minha concepção? É justamente o período de maturação, que é um período muito importante na maturação dos gametas, e a informação já fica registrada ali. Né? Isso é bem Perfeito. importante. É importante você citar esse negócio dos hormônios, né? Porque quando a mãe está grávida, todos os hormônios do que ela está sentindo, ela está vivendo, que ela está produzindo, né? Os neurotransmissores aí, a dopamina, serotonina, né? Endorfina, tudo isso de uma certa forma está sendo passado para mim para a construção do bebê, né? E automaticamente ele está carregando essas informações. Até eu estava lendo hoje à tarde algumas pesquisas que falam que quando a mãe tem um estresse muito alto, e que automaticamente o cortisol dela fica muito alto, existe uma tendência maior a ter alterações, tanto na parte de ganho de peso do bebê, quanto até mesmo a predisposições futuras desse bebê ter problemas metabólicos, né? Ou seja, tanto questões de uma obesidade ou algum problema alimentar, quanto muitas vezes uma diabetes, até mesmo diabetes, ou seja, pensando que tudo que está sendo vivido lá na fase gestacional é tão importante que pode acarretar problemas lá no futuro na parte metabólica da criança, né? Então isso é E na extremamente verdade, importante. e a responsabilidade é colocada às vezes naquele período, né? A criança começou com uma obesidade na adolescência, e aí analisa aquele período de adolescência, né? O que tá, a alimentação aqui tá ruim, mas na verdade tudo começou lá atrás, né? Como a Sim. gente coloca muito, a criança não é um livro em branco, não é uma folha em branco, então ela já traz ali uma série de informações que às vezes manifesta lá na frente, né, Adolfo? Então, manifestou no início da adolescência, mas já era uma informação que vinha ali, que já estava uma alteração hormonal, até a serotonina também é uma coisa que a gente comenta muito, né? Grandes estresse, grandes traumas vividos na gestação, a criança tem uma baixa produção de serotonina, e aí pode desenvolver lá uma depressão na adolescência, e já é por conta de uma questão hormonal que veio lá do período gestacional. É por isso que a gente colocou o nome dessa live, né, Rodriguinho? Como olhar, né? Um novo olhar ao tratar uma criança. Porque a gente precisa parar para pensar que, na verdade, não é apenas aquela criança que está ali naquele momento, que sentindo os sintomas que ela tem, mas é a história que ela carrega, né? Eu vi que tem aqui alguma pergunta falando, né, da fertilização in vitro. Fertilização in vitro a gente tem que pensar em toda a fase pré-concepcional, né, o processo de gametogênese. Né? Então, se a gente parar para pensar, possivelmente são pais que já estão fazendo uma vida, vivendo uma vida onde não estão conseguindo engravidar, ou seja, já tem todo um estresse, porque casaram, pensando em formar uma família, de repente estão tentando, não engravidam, isso tudo já vem uma condição de estresse, e mesmo a fertilização in vitro, ela é todo um processo externo, ou seja, não é um processo natural, e que automaticamente também se carrega muitas informações que podem afetar a continuidade desse feto, né, ou dessa criança lá na frente. Então é um detalhe importante da gente verificar, né? Exatamente. Até esse caso clínico que eu tive hoje da paciente que com dificuldade para engravidar, ela está na terceira tentativa da FIV, né? E uma das coisas que ela me falou foi isso, falou, Rodrigo, a questão financeira pesa muito, é muito caro, mas o estresse que a gente vive, aquela ansiedade, angústia, se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai tudo acontecer. E como você colocou, a gametogênese são 2 meses e meio antes da concepção. Então, ali, nesse período de 2 meses e meio, está aquele estresse, aquela indecisão, vamos fazer, não vamos fazer, como vamos fazer. Né? Então, isso daí já tá inserido ali naquele indivíduo, né? Que está sendo construído ali. A Daniela aqui está perguntando, o uso de antidepressivos durante a gestação. A gente tem que entender que nesse momento, todo quanto é tipo de medicamentos, suplementos, o próprio alimento que a gente come, a gente pode carregar muitas vezes toxinas. E eles vão interferir nos nossos processos metabólicos e químicos. E que automaticamente pode gerar consequências perante a parte gestacional. Não que esteja errado tomar um antidepressivo, existem casos que se faz necessário. E é aquilo que vai, de uma certa forma, dar continuidade, né, na fase gestacional. Mas a gente tem que entender que são agentes externos, né, ou estrangeiros, como a gente costuma falar na microfisioterapia, né? São os agentes estrangeiros que o nosso corpo não tem, não produz, e que automaticamente o corpo vai ter que reagir àquilo. Assim como o bebê também vai estar carregando isso. Né? Então, seria um outro motivo de outra live a gente pensar em tudo que seria importante nessa fase gestacional, né? De toda a parte nutricional, né, de suplementações que podem auxiliar o processo gestacional, né? Sim. E é uma coisa que a gente falou da fertilização, a pergunta aí, né? As concepções, elas não acontecem aleatoriamente, né?
essa gametogênese ela acontece a partir de uma necessidade de toda uma história familiar. E às vezes a não concepção também. Então a gente tem que lembrar, isso é uma coisa que eu conversei muito com essas duas pacientes que eu tive hoje, que é o fato de não conseguir engravidar, muitas vezes também está respeitando ou repercutindo uma história do clã, de uma família, né? E a hora que você entra com uma FIV, uma fertilização, você está indo de encontro a essa necessidade dessa história do clã. Então, além de todo o estresse vivido ali, tem esse componente de informação, que ele estava ali inscrito nesse clã, nessa família, de não poder ou não ser seguro, enfim, são várias nuances, não ser seguro em engravidar, e houve ali uma tentativa, vamos chamar assim de forçada, né, entre aspas, mas houve uma modificação dessa necessidade, né? Sim, com certeza. Tá. Ó, a Lília está colocando. Como proceder? Vai lá. Como proceder, como fazer quando engravida, né? Olha, assim, se a gente for pensar na micro, obviamente que nós íamos sugerir isso, né? De fazer a micro, de verificar se tem alguma informação que desse período estressante e tudo mais. É sempre importante tratar essa criança, mas não só pensar assim, foi FIV, vai ter algum problema. Não. O acolhimento é fundamental, o acolhimento é muito importante, porque, na verdade, é como a gente falou, né? Os arquétipos vão se inserir aos 2, 3 anos de idade. Então, não importa a questão do acolhimento, de onde veio essa informação. O acolhimento é fundamental a gente colocar, a gente ter esse acolhimento durante esse período. Importante o que a Kade colocou aqui, ó. Né? Eu atendi uma mulher que estava na 8ª tentativa de fertilização in vitro, sem sucesso. Pós-micro, ela conseguiu evoluir a gestação. Sim, perfeito, porque muitas vezes ela pode estar carregando informações nos óvulos, nos ovócitos que estão sendo retirados dela e que não estão sendo possíveis, de uma certa forma, ter a fertilização. Naquele momento, quando você melhora a produção desses ovócitos, né, da parte da gametogênese, como a gente falou, automaticamente você pode facilitar uma fertilização. Né? É importantíssimo conhecer a história. Então a gente tem que entender que conhecer a história antes mesmo do processo de gametogênese é importante, gente. A história da família, a história transpessoal, o ambiente, isso é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Né? Crianças adotadas, a Marisa falou aqui, né? O Paulo colocou uma questão aqui importante, né? Dos embriões fecundados e não utilizados. Na verdade, eles contam como perdas, né? Então a gente acaba tendo uma dificuldade no posicionamento da grade familiar, em que lugar que eu estou nessa grade familiar, né? Que é uma coisa que a gente vai dar uma pincelada no finalzinho, né, Adolfo? A gente vai falar um pouquinho. Sim. Eu perdi aqui o que a Marisa falou. Se a gente continuar... Sim, tem crianças adotadas, você estava falando. Se a gente continuar respondendo perguntas, a gente não para mais, né? Mas as crianças adotadas, a gente lembra que até os 3 anos de idade é um ambiente onde ela cresceu. Esse arquétipo se insere aos 2, 3 anos de idade. Então, se essa criança se desenvolveu até os 3 anos de idade na família de origem, ela recebe esses arquétipos dessa família. Agora, se for uma criança adotada com meses, né, 1 ano de idade, ela vai se inserir na cultura da família de acolhimento. Então, tem umas diferenças aí na hora dessas informações, desses arquétipos, né? Sim, com certeza. Só para a gente tentar falar. Para a gente tentar continuar. Entendemos isso, gente. Na fase gestacional, todas as possibilidades de traumas que possa pai e mãe viver entre casal ou entre famílias, tá? Uma gravidez que não era hora, que não era desejada. Gente, tudo isso vai liberar mais cortisol, vai alterar a nossa sensação de emoção, do prazer daquilo, de ser agradável, de não ser. Automaticamente pode gerar informações em cima do bebê. Lembre-se sempre, gente, nunca esqueçam. Todos nós estamos aqui dispostos a passar por traumas e sofrer traumas. Não quer dizer que todos nós vamos ter bloqueios por esses traumas. Todos nós somos capazes de se reparar dos conflitos que vivemos. Quando chega a um limiar além do que a gente pode ser que isso fique registrado. Mas nós temos essa capacidade. Então, entendam que nós somos capazes de nos restabelecer a partir dos conflitos, né? Senão a gente não teria como viver, né, Rodriguinho? Porque, na realidade, traumas a gente vive a toda hora e temos a todo momento, né? Mas o importante da linha do que nós estamos fazendo nessa live é que nós temos que parar para olhar as crianças de uma forma diferente. Não dá para pensar elas apenas com o sintoma que elas estão agora, e sim a gente tem que começar a estudar toda a história, tá? De como ela foi gerada, de onde ela veio, a família, ambiente. Isso é extremamente importante, certo? E aí, aquilo que você queria complementar, o nascimento, né, Adolfo? Então, essa fase gestacional... E aí você falou na primeira vez uma coisa muito importante.
Não é culpa da mãe, não tem a história de culpa da mãe. Ah, Perfeito. passei por isso, aquilo na gestação. Não tem essa história de culpa. A mãe viveu o que ela tinha que viver da maneira como ela podia viver naquele momento. Inclusive, eu falo uma coisa assim, Dolfo, eu recebi, acho que foi semana passada ou na semana retrasada, não lembro, a mãe que falou de um aborto que ela fez quando era muito jovem. E ela falou, Rodrigo, eu não posso nem falar sobre isso, eu não gosto de conversar sobre isso. Eu falei, olha, você está com 42 anos. Você fez com 20 anos. Você com 20 anos, a sua percepção da sua vida, do seu momento, daquela gestão era uma coisa, hoje aos 42 é uma outra percepção. Então a gente não pode exigir a atitude que você teria hoje com 20 anos de idade. Então essa culpa adoece, né, que a gente fala, responsabilidade, não culpa. Então, né, é culpa da mãe? Não, não tem nada de culpa da mãe. A mãe vivenciou e aquilo pode ou não afetar aquele indivíduo, né, aquela criança, né? Perfeito, com certeza. Eu acho que a gente não pode ter essa culpa, né, Diguinho? Na realidade, nós passamos por tudo que é necessário passar. Acertamos e erramos. Os erros são feitos para que a gente cresça e aprenda, né? A gente tem que entender isso. A gente tem que usar cada pedra no nosso caminho como um degrau a mais a ser subido e alcançar novos horizontes, né? Isso é o que a gente precisa passar, sempre, né? Sim. E a gente fala do nascimento, né? Falamos do nascimento, falamos do momento do nascimento, que é muito importante, né? O tipo do nascimento e até mesmo o que estamos sentindo ao nascimento, né? Até a gente estava verificando ali algumas coisinhas importantes que a gente tem que lembrar, né? Durante um parto normal, óbvio que as pessoas estão ali esperando aquele parto e quando vem as contrações e tudo mais, é algo tudo fisiológico, né? Você tem todos os hormônios funcionando de uma maneira necessária para o nascimento, né? Assim como a mãe está naquela expectativa. Independente do receio da dor, que é o que mais se vende, né? A gente sabe que a mãe está naquela expectativa, vai nascer o meu filho. Então, naquele momento, eu tenho diversos hormônios no nosso corpo que estão ali. Dopamina, que vai me recompensar pelos 9 meses que eu fiquei criando meu filho na barriga, né? Serotonina, pela felicidade de poder dar uma luz, né? E a gente não pode esquecer que para ocorrer o parto, eu preciso de ocitocina para gerar a contração do útero, né? Então, a contração do útero não vem se não tiver ocitocina para ser expelido, certo? Então, isso é extremamente importante. Hoje eu também estava lendo algumas pesquisas, Rodriguinho, que mostra que a diferença entre um parto normal e uma cesárea, porque na cesárea você não tem a ocitocina, né? Porque não tem a contração uterina. Não. E É hora marcada, né? isso impacta muito nas crianças em relação ao toque, né? As crianças, até tem uma pesquisa que fizeram da seguinte maneira: crianças que nasceram de parto normal, quando estão amamentando, né, quando ela está recebendo o leite materno do seio da mãe, quando ela é retirada do seio, ela chora. Crianças que nasceram de cesárea, quando estão amamentando e são retiradas do seio, elas não choram, porque não tem um vínculo. Então, olha a importância que eu tenho de um parto normal, né? E na verdade o Brasil, né, em 2012, eu acho que a Organização Mundial da Saúde soltou uma porcentagem que no Brasil nós temos 91% de partos cesárea, certo? Então, imagine o quanto que nós estamos perdendo de contato, tá, com nossos filhos, perfeito? Não que é errado, gente, necessitou fazer uma parte cesárea, necessitou. No 9º mês, programando para fazer parto normal, ela senta. Alô, escutando? Tinha dado uma travada, tinha dado uma travada. Voltou? Mas voltou. Então, a Maria Clara, no 9º mês, ela sentou. No finalzinho da gestação, na última semana. Então, ou seja, ali não tivemos condições, o médico não ia arriscar um parto normal pélvico, né? Foi feita uma cesárea. Mas então são questões que acontecem, né? Mas, se possível, esse parto normal tem diversas ações fisiológicas. Isso tirando ainda, né, Rodriguinho, que a gente já estudou bastante, a microbiota, né? Que a gente sabe que durante o parto normal, a passagem pelo canal vaginal, toda a mucosa vaginal que aumenta a sua lubrificação para esse parto, ali tem muitas bactérias boas, bactérias do ambiente da família, né? E que automaticamente ela vai estar sendo passada para essa criança. E aí tem as pesquisas que mostram, né? Quando você faz a diferença entre um parto normal e um parto cesárea, as crianças que nascem cesárea têm mais tendência a doenças alérgicas e inflamatórias. Rinite, sinusite e assim por diante.
né? Então, isso é muito importante nesse momento, né? Essa questão que você falou do vínculo, né, da ocitocina, do vínculo que se cria, do toque, né, que a ocitocina é considerado hormônio do amor, né, do contato, das relações, né, e fundamental nessa hora, além do que no parto, essa questão da passagem que você falou das bactérias, então a criança vai adquirir ali, vai passar e vai pegar essas bactérias. E tem uma prática nos Estados Unidos, se não me engano, nos Estados Unidos, onde quando a criança nasce de cesárea, o médico passa uma gaze no canal vaginal e esfrega no rosto e pescoço da criança, justamente para trazer essas bactérias, né, para essa criança, né, e reforçar essa quantidade de bactérias para a criança. E tem uma coisa, né, Adolfo, às vezes a cesárea, igual você falou da Maria Clara, às vezes a cesárea acontece, a criança tem que ser retirada e levada imediatamente para algum lugar. Então ela nem vai para o colo da mãe, nem chega aí para o colo da mãe, né? Não chega nem a ter aquele primeiro contato com a mãe, que é bem interessante que isso aconteça. Saiu, tirou, contato com a mãe, contato, pele, né? A gente fala epiderme é o tecido de contato, né? É o tecido relacional. Então ter contato com a mãe nesse momento é fundamental. Sim, aqui eu vi que o Éder está colocando e tem umas outras perguntas. As mulheres que foram para o parto normal e de última hora emergencial, porque não teve dilatação ou não conseguiu e passou a fazer uma cesárea, é interessante, pelo menos ela teve toda uma reação fisiológica ao primeiro instante. Às vezes pode ser que ela perca aquelas bactérias do canal vaginal, mas os hormônios, isso muitas vezes pode já estar, chegou a ter informação, né? Chegou a ter ocitocina, né? Sim. Entrou no trabalho de parto. Beleza. Até tá falando, aqui tá perguntando sobre a ocitocina natural e a ocitocina induzida, né? A sintética, né? Existem fatores diferentes, porque a ocitocina sintética ela é de fora do seu corpo. Então ela vai atrapalhar diversos processos durante a fase de parto, que podem muitas vezes fazer com que a mãe naquele momento entre num processo de maior inflamação. E isso possivelmente vai levar a problemas para o bebê logo após o seu nascimento, né? Então isso é importante. Além de falar, né, Diguinho, a gente sabe que a ocitocina é importantíssima para a produção de prolactina. Então, novamente, o parto normal vai fazer com que nós liberemos mais prolactina, consequentemente ajuda a mãe no processo de amamentação, né? Então isso é extremamente importante, né? Aqui a gente colocou uma coisa interessante da modulação intestinal, né, quando está com desbiose. Só que assim, Kate, quando a criança já nasce sem algumas bactérias, é difícil você conseguir recompor, né? Existem pesquisas que mostram que tem crianças que nunca vão ter determinadas qualidades de bactérias por conta desse processo do nascimento, né? E como o Éder colocou, hormônio sintético não gera vínculo. Não gera vínculo, perfeito. Não gera vínculo. Eu coloquei ali, o corpo não começou aquele processo, ele recebeu uma informação. Na verdade, o vínculo é criado justamente por esse momento em que o próprio organismo produz todos os hormônios para que aquilo aconteça, né? E se a gente parar para pensar, a gente vê hoje muitas mães tendo depressões pós-parto, né? Isso também está muito ligado à parte cesárea. Porque se ela não tem ocitocina, ela não tem vínculo, ela não tem afeto, ela não tem aquela questão de acolher a criança. E isso muitas vezes vai fazer com que ela decline na sua serotonina, nos seus centros de recompensa e que automaticamente vão gerar processos depressivos, né? Então, olha o quanto que a gente tem na fase do nascimento, né? O quanto de importante é essa fase, né? Isso é fantástico. Vamos falar mais pra frente. Vamos continuar. Não, e aí depois a gente falou, né, daquela fase de primeira infância, né? A primeira da infância, importância. Que tem as ondas delta, as ondas teta, né? Isso, e até daquela questão que a gente falou da inserção dos arquétipos é muito importante, porque os arquétipos, que é toda a informação do ambiente sociocultural, se insere aos 2, 3 anos de idade. Então, quando a gente recebe esses arquétipos de uma história familiar, é nesse período que isso é inserido. 2, 3 anos de idade, que é quando a gente adquire a linguagem. E aí depois, durante o desenvolvimento, isso pode vir a se manifestar ou não, né? Que a gente vai até comentar um pouquinho disso na fase de adolescência. Mas depois desse nascimento, essa criança ainda recebe informações desse transpessoal, dessa fase, dessa história familiar, né? A minha mãe está me contando aqui uma coisa que eu não sabia. Meu segundo parto normal nasceu de pélvica. É o meu irmão, o Rodrigo, aí, acabou de nascer. Tá vivo, tá? Tá inteirão hoje. Tá lá, é bombeiro, tá lutando, é forte pra caraca. Tá lutando para salvar a vida dos outros, né? Tá lá. Legal. A amamentação muito importante. Quando não tem leite, às vezes envolve essa questão hormonal. Às vezes a mulher não tem leite por conta dessa questão hormonal toda que foi vivida durante a gestação, né?
toda uma história aí de vida da gestação. E uma coisa que me chamou a atenção hoje com esse caso clínico que eu atendi é que essa paciente, Adolfo, que está grávida, que veio aqui grávida, ela está querendo parto normal, mas ela está com muito medo. Então, assim, ela sabe de todos os benefícios, mas ela está morrendo de medo do parto normal. E aí eu comecei a conversar com ela, por que você está com tanto medo assim, né? E ela começou a me contar que quando ela era criança, ela via a mãe dela, as tias e tudo mais, contando como é que foi o parto. Ela viu uma tia uma vez ensanguentada em casa por conta de um parto normal. Então a imagem que ela tinha do parto normal era aquela, sangue, dor, a tia gritando e tinha que ser cortada e tudo mais. Então ela tem até hoje essa imagem. Ela fala, Rodrigo, eu tô com muita dificuldade, eu quero, mas estou com muita dificuldade. Aí eu até te contei, né? Ela saiu da minha consulta, nós tínhamos identificado umas questões aqui, beleza. Uma meia hora antes de eu começar a falar com vocês, que ela me manda mensagem, dizendo que conversou com a mãe e descobriu que as duas avós eram parteiras, né? E faziam aqueles partos, imagina, pessoal, 80, 70 anos atrás. Olha a história, né? Então, o que acontecia na mão dessas mulheres? Né? E ela vem com essa história de que o parto normal é isso, é aquilo, é traumático, é doloroso, que muitas mulheres têm isso, né? Elas escutam essas histórias, Deus me livre, parto normal é uma dor e tal. Sim. Então, já tem um bloqueio desses hormônios ali. Você imagina, muitas vezes o corpo pode inibir a produção de ocitocina, que facilitaria o parto normal, justamente por conta dessa crença já instalada ali, desse modelo instalado ali, né? Dessa informação. Sim, é importantíssimo isso, né, Diguinho? A gente para que é um momento, né, que necessitamos parar para pensar como que essa criança chegou ao mundo, né? De toda a história dela, do como foi o nascimento, né, do momento ali em si, porque isso vai refletir em todos os hormônios do nosso corpo, né? É interessante, eu também falo muito hoje para minhas clientes, eu atendo muita criança, inclusive ali em Cianorte, onde atendo uma cidadezinha de 60 mil habitantes, tem um grupo, as mães, ou melhor, as crianças do Dr. Rodolfo, tem um grupo de WhatsApp, que as mães ficam colocando lá, depois que eu fiquei sabendo. Mas é interessante que às vezes as crianças nascem de cesárea e hoje a gente sabe que tem muitas mães que estão tendo problemas de amamentação. Então estão ligadas a essa ocitocina, coprolactina pós e obviamente que o vínculo. E o que acontece? Aí essas mães de repente deixam de dar o seu seio, né? E começam a colocar os suplementos em mamadeira. Eu recomendo muito a essas mães, quando você for dar a mamadeira, independente se né, não vou poder dar o meu seio, exponha o seu seio para fora. De preferência, se a criança estiver num ambiente climatizado, tire a roupa dessa criança e deixe ela com o toque, né, pele a pele com você. Porque o toque pele a pele vai liberar o vínculo e a ocitocina. Então isso tanto para a mãe quanto para o feto naquele momento é importantíssimo, né? Porque esse contato pele a pele é fantástico, né? Até tem uma pesquisa do Dr. Harlon, né? Que ele fez com a questão de vínculo maternal. Olha só que interessante essa pesquisa. Aqueles macacos, né? Dos macaquinhos. Eles tiravam os macaquinhos da mãe, né? E colocavam dentro desse macaquinho numa jaulinha, onde tinha duas simulações de mãe. Uma de arame, que tinha mamadeira, onde ele poderia mamar, e outra de pelúcia, de tecido, né? Que simulariam as mães. Ele ia lá na de arame, mamava um pouquinho, mas ele saía e aquela que ele ficava se aconchegado por horas e horas era de tecido mais confortável. Então a gente observa que não é apenas dar o leite, né? Mas é dar o colo, é dar o conforto, é dar o carinho, né? Até dentro dessa pesquisa dele, ele pegou e colocou essa macaquinha de arame com a mamadeira, né? Ou seja, que é o que nutriu esse macaquinho dentro de um lugar onde era um lugar novo para esse macaco. Esse macaco ele ficava no lugar onde era um tecidinho que estava no cantinho e não ficava com a macaca de arame. E depois trocaram e colocaram a de pelúcia. Imediatamente ele na de pelúcia e colava nela. E o que eles observaram de interessante, após algum tempo ele ficar colado naquela macaquinha de pelúcia, né, ele começou a explorar o ambiente novo, que tinha diversas coisas que ele não sabia o que era, que poderiam gerar perigo. Então, além de dar mais conforto, ele dá mais segurança. Então, entendam isso, gente. Se, por mais que nasceu cesárea, por mais que eu não estou conseguindo amamentar, né, a gente tem que, de uma certa forma, entender que precisamos dar contato, dar colo, né? Sim. E até eu contei o caso clínico do meu filho na última live, né?
que ele ficou 10 dias na UTI, e o que a gente fazia Sim. todos os dias era toque, era botar a mão nele, passar a mão, sempre mantendo o contato, porque a criança nasceu e foi para uma incubadora e ficou lá, né? Então, manter aquele contato para manter a produção de ocitocina, manter o vínculo, e ele mama até hoje, está com 2 anos e 8 meses e mama até hoje. Né? Não é a principal alimentação dele, obviamente, mas ele sempre lá, antes de dormir, ele vai mamar, né? Então, esse vínculo é muito importante. E só a gente não quer entrar muito em patologias específicas, mas a Sim. gente sabe que essa questão do vínculo pode levar futuramente a questões de pele, né? A alergias de pele, porque justamente o tecido que permite esse vínculo que é a nossa epiderme. Então, existem crianças aí que têm quadros alérgicos de pele e normalmente está envolvido com rupturas, com perda de contato, com essa falta desse vínculo. A minha filha mesmo, a mais velha, a Manu, ela tinha um processo alérgico no bumbum e normalmente estava ligado a esse processo meu de viajar, de sair de casa, que era justamente onde a gente tinha o último contato. Ela sentava no meu braço para eu me despedir dela. Então era o último contato que o corpo tinha comigo, né? Então essa coisa do toque, do contato, do vínculo, do estabelecer um vínculo, que a gente está até meio complicado agora nesse momento, né, Dolfo? A gente perdeu um pouco isso, né? As pessoas estão entrando assim num estado de tristeza, de, sei lá, não sei se a gente pode chamar de adoecimento por conta da perda desse contato, né? E seria uma outra live para falar tudo isso, né, Diguinho? Porque na realidade eu também tenho visto isso, que na realidade as pessoas estão ficando isoladas, tudo bem, devemos ou não devemos, como vai ser, mas gente, nós precisamos manter os nossos vínculos e nossos contatos. Isso é importantíssimo nesse momento. E por mais que a gente vá voltar amanhã, podemos voltar com as nossas restrições, mas nunca esqueçam do contato, do vínculo, gente. Isso é importantíssimo. Bom, Diguinho, Perfeito. vamos continuar, cara? Vamos. Nós vamos não chegar nem na onde a gente queria, né? Eu acho que não. Mas, bom, aí Travou aí, depois a não? gente falou Não. dos dois, eu estava escutando? Tá travando, tu não tá? Não? Não, e agora? Ah, Estamos agora escutando? voltou. A gente falou do ambiente, só que a gente parou, né? Nós queríamos falar um pouquinho mais para frente, né? Que a gente falou do nascimento e tal, e a gente queria comentar um pouquinho dessa fase de 7 aos 12 anos, né? Onde a criança Sim. já está numa fase consciente, né, Dolfo? Então ela já tem uma percepção do certo e do errado, é uma fase mais consciente. E aí você coloca uma coisa que eu acho muito importante, você fala muito, até você pode continuar falando aí. A palavra, nesse momento, ela é muito importante. Ou seja, a informação que você vai colocar, como você vai colocar essa palavra nessa fase, ela é muito importante, né? Porque a criança já está Sim. naquela fase consciente de saber certo e errado, e às vezes você, num julgamento, você desconstrói uma informação. Que poderia fazer com que ela crescesse. Tá me escutando ou tá cortando? Dolfo? Tá me escutando aí? Alô? E Travou aí, aí? Dolfo? Não, aqui não tá travado, cara. Alô? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Peraí. Tá, teu áudio ficou atrasado aqui pra mim. Agora que voltou. Você deu uma travadinha aqui também, É que mas teu áudio ficou voltou. atrasado pra mim. Tá. Tá me escutando agora? Tô. Então a gente estava Tá? falando da palavra, né? Da informação, né? Da informação Sim, verbal, de como colocar essa informação. vamos só se recapitular aquilo lá que a gente colocou antes, né, Diguinho? A gente sabe então, que 0 aos 2 anos, né, a criança tem uma onda mais baixa, que é o inconsciente. De 2 aos 6 é o subconsciente. É uma fase onde o ambiente, né, influencia muito. Então, muito do que o ambiente vive, automaticamente fica registrado nessa criança. Né? A gente sabe que a família é muito importante nesse momento. Então, tudo que a família vive, isso é muito importante. Né? E dos 7 aos 12 anos é a hora que a gente entra nas ondas alfa, né? As ondas alfas é uma frequência de 8 a 12 Hz, e que na realidade é onde a gente está nesse consciente tranquilo, né? O que é interessante nesse momento? Que aí eu tenho já uma influência maior não só do ambiente familiar, mas do ambiente como um todo, né? Então essa criança já está com convívio com amigos, com colegas, com escola, com cuidadores, né? Então tudo isso pode influenciar e automaticamente essa criança nessa fase ela já começa a ter uma capacidade de identificação dos problemas, né? Porque ela tem que se adaptar, às vezes, a essas mudanças. Ela já começa a entender quando a professora dela chama a atenção dela, mas ela não estava fazendo nada, e ela fala, pô, mas então isso é uma injustiça comigo. Injustiça. Ela já pode carregar essas informações. Ou um amiguinho vai brincar com o outro e me deixa sozinho, nossa, ele me abandonou, né?
Então, tudo isso, a criança nessa fase, ela já começa a ter essas percepções e carregar isso para ela, muitas vezes com julgamentos e culpabilizações próprias, né? Só que, é como você falou, eu acho que a parte mais importante nessa hora, a palavra é fundamental, porque é a fase onde ocorre um fechamento para a personalidade futura dessa criança. Então, tudo que essa criança, de uma certa forma, passar nesse momento, pode repercutir lá no futuro, né, na fase de adolescência dela. Então, a palavra, nesse momento, é importante como nós empregamos ela. Né? Então, a gente tem que entender da seguinte maneira. Vamos supor que o seu filho foi lá e riscou o seu carro. Né? Você não pode chegar lá e falar, ô, seu delinquente. Né? Porque, na realidade, se você falar o seu delinquente para ele, né, imediatamente você está falando que ele é um problema. Né? Eu tenho que ir lá e mostrar que aquele risco no carro que ele fez é um ato errado. Né? Então, isto é um erro, não que você é um erro. Né? Muitas vezes no exercício, mas você é um burro. Não, você não é um burro. Você pode estar fazendo uma burrice. Não é isso? Você é um idiota? Não, você não é idiota. Você é uma idiotice. Né? Você é um malcriado? Não. Né? Você, de uma certa forma, está fazendo uma má educação. Então, automaticamente, isso é algo que a gente tem que entender. E a gente sabe, você também é pai, eu também sou pai. Às vezes chega naquele momento que nós estamos lá em cima, né? A hora que faz, você já soca aquela chapuletada de uma hora só, né? Mas a gente tem que saber como interpretar isso naquele momento, para saber colocar e ensinar ela, né, que aquele ato é errado. Né? E o que eu acho que é interessante, Diguinho, também, nessa fase, é uma fase que às vezes a gente entra muito com obrigações e castigos. Né? E a gente tem que tomar um cuidado com isso. Até um professor, o Xavi, né? Xavi Camelo, lá da Espanha, que fala muito de crianças, né? Ele é fantástico. Uma vez ele deu um exemplo, eu achei interessantíssimo. O que às vezes a gente faz com nossos filhos? Às vezes eles brigaram com outro coleguinha, a gente pega ele, chama, faz uma repreensão nele e fala, pede desculpa. Né? Na verdade, naquele momento, eu estou mostrando para ele que pedir desculpa é um castigo. Né? Eu estou mostrando, pede desculpa, como se isso fosse um castigo. Uma imposição. Agora você tem que ir lá e abraçar ele. Vai lá e dá um beijo. Na verdade, eu estou mostrando que o abraço e um beijo, nesse momento, está se tornando um castigo. Né? Então, na verdade, naquele momento, o que nós devemos mostrar? O que ele fez de errado, que aquilo é errado, e agora, o que você pode fazer para, de uma certa forma, modificar isto que você fez de errado. Né? E não forçá-lo a fazer um ato que, de uma certa forma, naquele instante, vai passar a ser um castigo. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado. Né? E o pai, os pais, né? A gente, na posição de autoridade, né? O filho olha pra gente como uma autoridade, obviamente. E a hora que você fala assim, você falou, né? Você fez você é um idiota, ou você é um delinquente, é a palavra do seu pai. Então, se meu pai falou, é porque eu sou, né? Ou então você não serve para nada, você não sabe nada, você nunca consegue fazer nada. Então, é uma afirmação que vem do meu pai, ou vem da minha mãe. Se meu pai tá falando isso, é porque eu sou isso, né? Então, muda totalmente a abordagem, né? A hora de você falar, assim, totalmente diferente. Olha, você fez dessa forma, você pode fazer diferente isso aqui você tem que fazer de forma diferente. E é importantíssimo, né, Dinho, a gente parar para pensar que essa fase de 7 a 12 anos, a gente tem que ter... Tá me escutando? Tô. O que a gente tem que lembrar é que a fase de 7 a 12 anos vem depois da fase de 6 anos, né? Ou seja, até os 6 anos ele carrega uma história. Toda a história. Que dependendo de como foi aquilo vivido, ele pode estar fazendo reflexos nesse momento do que foi vivido lá atrás. Por isso que não tem como a gente querer julgar essa criança que hoje está sendo mal criada. Quantas mães chegam para trazer os filhos para você, pequenos, e falam, nossa, meu filho de repente começou a ficar muito irritado, agressivo. Meu filho é muito ansioso. A primeira pergunta que eu faço, e eu sei qual que é a sua, e você, é ansiosa? Como que você age perante essas situações? Porque, na verdade, naquele momento é um reflexo, né? É um espelho. Correto? Espelhando. Até a gente diz, né, que, na verdade, a criança é a sombra do que vem da família, né? Nós temos uma sombra. Porque, na verdade, se eu mostro que é fortaleza e coisa boa, ele também tem essa tendência. Né? Se eu adubo meu filho com coisas boas, ele tem a tendência a produzir coisas boas. Então, isso é importantíssimo, né, cara? A gente lembrar que, por mais que estamos de 7 a 12 anos, ele pode estar carregando informações referentes ao que já foi vivido lá atrás.
né? E na verdade essa fase... Por isso a importância da palavra. Exatamente. Isso que você falou, ele pode, de 7 a 12 anos, ele está ativando aquilo que estava inconsciente nesse período ali. Então ele traz toda a sombra da família e aí ele passa uma situação no colégio, que é uma situação semelhante a uma história que ele já traz ali, e ele vai ativar aquela informação. Eu falo assim, Adolfo, tem uma informação do transpessoal que é a psicogenia. É a capacidade de criar a sua personalidade, o seu eu, fortalecer o seu amor próprio, né? Isso é algo que nós recebemos de do transpessoal, essa força, né? Aí você imagina uma criança que tem essa força de psicogenia fragilizada. A hora que ela está lá na escola com 10 anos de idade, aquela história do bullying, né? Ela pode reagir mal. Por quê? Ela não tem essa força de psicogenia para construir o seu eu, o seu amor próprio e saber que aquilo ali que está sendo falado não é exatamente o que ela é. Essa criança reage mal, ela às vezes tem depressão e tudo mais. Tem umas que chegam até ao extremo, né, de suicídio. E aí você fala assim, mas poxa, só essa brincadeira fez isso tudo? A gente tem que lembrar que tem essa história, né? Essa sombra da família que essa criança está trazendo. E aí ela pode estar repercutindo isso, ativando isso nessa fase aí. Nesta fase, ela perfeito. Recebeu ali um julgamento e aí ela traz à tona essa informação. Perfeito. E eu tenho falado muito isso até... Pode falar, não pode falar. Eu tenho falado muito isso até na questão da gestação. Tem muitas meninas que quando ficam menstruadas, eu tenho uns 3 casos assim, quando ficaram menstruadas, começaram a ter umas reações físicas e emocionais, porque na verdade elas estavam ativando um conflito da família com gravidez. Né? As mães engravidaram teoricamente de forma inesperada e indesejada, teoricamente. A gente sabe que isso não acontece. Só que o que acontece? Quando a menina fica menstruada, ela está preparada para engravidar. A mensagem biológica é essa. E aí ela começa a trazer à tona essa história familiar aí, onde engravidar não é bom, não é seguro, é indesejado. Então, por isso que muitas meninas... Exatamente. Muitas meninas têm essas reações quando começam a menstruar. Tem muitos sintomas. Eu pergunto muito. Primeira menstruação, quando é que foi? Tem muitos sintomas? Tem, dor de cabeça, isso, aquilo. Será que o corpo não está reagindo a esse processo, né? Ou até mesmo uma menarca tardia, né? Tardia. O corpo biologicamente evita de ter aquilo para não ter o contato com a possível gestação, né? É aquilo que a gente fala, né, Adolfo? A menstruação ela pode trazer 2 mensagens biológicas. Ufa, não tô grávida. Ou, puxa, que pena, não tô grávida de novo. Então, dependendo da mensagem biológica que vem dessa história, o corpo pode reagir de maneiras diferentes, né? Perfeito. O Claudinho colocou uma frase aí, Rodrigo, eu vou até colocar aqui. Ele colocou: uma coisa legal é tratar os filhos como gostaríamos que nossos pais nos tratassem. Perfeito, mas tem uma outra coisa que eu coloco também, Claudinho, que eu acho fantástico. E eu faço isso com muitas pessoas. Eu atendo, às vezes, alguns pais que, de uma certa forma, têm problemas com os seus pais e têm filhos. E aí, com os filhos deles, eles abraçam os filhos e tudo mais. Mas os pais deles, eles não abraçam. Ou seja, os avós dos filhos, eles não abraçam. Então, na verdade, essa frase que você colocou, a gente também tem que pensar para trás. Porque se eu, como pai, não tratar os meus pais como eu quero, como filho, não é isso? O que eu estou ensinando e espelhando para o meu filho amanhã fazer para mim? Né? Ou seja, eu quero que ele me abrace, mas eu não abraço meu pai. Ué, então tem alguma coisa que está errada, né? Então a gente tem que pensar nisso, isso é muito importante também, né? Vamos usar aquela frase, Adolfo, que a gente costuma falar quando está dando aula da individualidade, né? Pé de manga não nasce maçã. Então não adianta você falar que o seu filho isso, seu filho aquilo. Como que você se posicionou? Como que você se posiciona com o pai? Como que você foi tratado? Como você trata os seus pais, né? Como é que seu filho... meu filho não me respeita. Como que foi essa relação sua também com os seus pais? A gente tem que olhar para isso dessa forma. Como diz a constelação, não é isso? O Claudinho pode me corrigir se não for, mas a gente tem que se enquadrar no nosso espaço, né? A gente tem que assumir essa parte, isso é importantíssimo. Assumir o nosso papel, né? Entenda que dessa fase de 7 a 12 anos, gente, quando eu coloquei um ambiente social, está muito ligado a tudo que uma criança pode sofrer dentro da escola, como bullying, como a Fábia está colocando aqui. Né? Então, esse bullying automaticamente vai levar a diversas consequências. E, gente, parem para pensar um pouquinho no momento que nós estamos vivendo com as nossas crianças e adolescentes. Crianças que estão entrando em depressão mais cedo, crianças que estão pensando em suicídios, crianças que estão entrando em reclusas, cada vez mais crianças que, de uma certa forma, estão ficando introspectivas, não é isso? Se fechando,
peraí, vamos pensar para trás, gente. O quanto que mudou minha mãe aí, né? Que teve 3 filhos em parto normal. E hoje? Como seria? Será que estamos tendo só o parto normal? E toda essa situação que nós não colocamos estressante e tudo mais, né? Fora tirar este momento que estamos vivendo, o quanto que isso está sendo estressante. E o quanto que isso vai repercutir não só hoje, né? Mas lá na frente. Então a gente tem que cuidar muito bem dessa parte, desse momento, né? Perfeito, Dolfo. A gente falou uma outra coisa que é importante, que você colocou, acho que você chegou a falar isso agora, que nessa fase de 7 a 12 anos começa a diminuir bastante a influência do inconsciente dos pais, né? Então a criança começa a assumir ali algumas autonomias, se perceber no seu ambiente, só que aí ela pode, nesse momento, não se sentir parte dessa família, né? A questão do pertencimento. Então, muitas vezes ela é aquela criança que fala, adolescente, eu não me encaixo nessa família, eu não me sinto parte disso aqui, eu não pertenço a essa família. Quando, na verdade, é o que a gente falou, biologicamente não tem gestação surpresa. Então, pertence sim àquele contexto familiar, está inserido sim. Só que, às vezes, a maneira como as coisas foram conduzidas faz com que essa criança realmente tenha uma percepção de estar fora ali do sistema familiar dela, né? Que aí vai entrar uma questão que a gente coloca muito dos abortos, né? O aborto, ele precisa ser incluído numa grade familiar. A gente encontra muitas vezes adolescentes aí, eu também tenho alguns casos assim, aquele adolescente que não sabe o que quer fazer da vida, faz um monte de coisa, nunca sabe o que quer da vida. Claro que a imaturidade leva a isso também, mas essa sensação de não pertencimento. E muitas vezes houve um aborto durante né, antes dessa criança, e ela não está inserida naquela posição onde ela nasceu. Então, eu nasci na segunda posição, mas eu não sou o segundo filho, porque na grade familiar nós vamos considerar as concepções e não os nascimentos, né? Então, às vezes a gente encontra aí adolescentes que estão meio fora da casinha, vamos chamar assim, Perdidos. Né? Tá perdido, tá fora da casinha. A mãe fala, tem déficit de atenção, meu filho tem déficit de atenção. Sim, ele está inserido num contexto que não é o dele. Ele está numa informação que não é a dele, né? Sim. Eu não vi quem aqui que colocou, nossa, essa live está além da micro, além né? Na realidade, gente, a gente tem que entender o seguinte, nós vivemos a microfisioterapia, nós fazemos a microfisioterapia todos os dias. Mas para fazer a microfisioterapia, você tem que estudar muitas outras coisas, não apenas a microfisioterapia. Porque se a gente não entender e buscar o conhecer de diversos outros ramos, você não consegue dar significado para o que a gente faz. Na micro, a gente vai buscar todos esses traumas, esses conflitos. E se a gente não conhecer como isso funciona quando você atende uma criança, o que adianta? Eu preciso disso. Então, ninguém aqui está querendo se dar de psicólogo, mas a gente lê artigos e coisas de psicólogo, de psicologia. Né? Não para ser psicólogo, mas para entender o funcionamento e a carga que o corpo carrega de registros em cima das suas células. Tá? Então, é isso que a gente está falando bastante, né? E para falar do transpessoal, principalmente, né? Hoje a paciente me perguntou se a gente estuda Reich, Lowen, Jung. Não a fundo, né? A gente não estuda a fundo isso, não. Mas a gente precisa conhecer a teoria do negócio, precisa entender como é que isso vai funcionar, né? Para não simplesmente falar, não, isso acontece dessa forma e tudo bem. A gente precisa conhecer, entender esse processo, né? Sim, perfeito. Deixa eu ouvir uma coisa aqui, Dolfo. Não, você já falou isso aqui, que a gente queria falar das frequências, já colocou. Já falei, cara. Aí a gente, só pra gente colocando aqui no finalzinho, né, só pra gente entender essa questão das frequências. Nós temos que entender que, então, ficou da seguinte maneira. Nós temos o transpessoal, o transgeracional, o pré-concepção, a vida fetal, que 90% está relacionada ao ambiente, de 0 a 7 anos, que isso começa gradativamente a cair de 90% até 75%. De 7 a 12, que isso vai de 75% a 50%. E acima dos 12 anos para frente é quando a criança ou o adolescente começa, de uma certa forma, a ter a sua própria capacidade de interpretar. Isso é meu, isso não é meu. Eu posso ter o fator de escolha. Então, eu sei que isso é um problema dos meus pais, não é meu, eu não preciso carregar. Então, eu já começo a ter essas percepções. Mas não vamos esquecer que a maturação cerebral ocorre, hoje os estudos mostram, né, Diguinho, de 21 a 25 anos de idade. Então entendemos que até os 25 anos ainda nós estamos maturando. E isso é o que as pesquisas dizem hoje.
Porque pode ser que daqui 10, 15 anos fala que isso é com 50 anos, né? A gente não sabe, né? A pesquisa está dizendo hoje, mas amanhã pode ser modificado, né? É isso aí. Muito bom, perfeito. E essa questão da repercussão, a minha filha, minha conexão? Você, você caiu, mas voltou. Voltou, pelo menos a fala voltou. Voltou? Voltou. O meu tinha parado aqui. Mas, às vezes, na verdade, eu falo da minha filha, mas não é minha filha, não. É minha irmã, não sei se ela está aí assistindo. Mas, às vezes, ela falava umas coisas com a minha sobrinha, né? Eu tenho sobrinha já adolescente. E eu olhava para ela assim e falei, Aline, eu acho que você está falando é com você quando você era criança, não tá, não? Então, ela transferia para as filhas ali uma percepção, um sentimento que ela tinha quando criança, ela tinha na infância dela, né? Então, ela colocava aquilo em cima da filha adolescente. Claro, eu acho que você está falando é com você, quando você era nessa sua fase. Para pensar como é que você viveu, como é que foi essa tua fase, você entender o que ela está passando, né? Ela está repercutindo algo que você vivenciou também. Que às vezes é o que se fala, a Denise colocou aí a psicogenealogia, né? Às vezes a gente faz as lealdades, né? Eu sou fiel à minha mãe, ao meu pai, então eu reproduzo alguns comportamentos, algumas situações do meu pai, da minha mãe. Sim, perfeito. E é Dolfo, só para pode colocar falar. uma coisinha aqui. A Roberta que falou que a micro tá além a gente está falando além da micro, falando de psicologia, constelação. Roberta, eu tenho certeza que isso para nós é muita gratidão, tá? Ou seja, eu entendo que isso é um elogio para todos nós. Na verdade, foi um ponto ótimo você falar, porque eu sei que tem muitos alunos aqui de micro que às vezes pensam só na micro, mas a gente tem que entender que a gente tem que ter um todo conhecimento. E isso é importantíssimo, tá? É isso aí. O que você ia falar, Odin? Pra gente falar rapidinho da Grade grade familiar? familiar, né? Pra gente ter tempo, né? Manda aí, nós temos 8 minutos, 8 vai lá. minutos. Dá tempo? Pelo menos para dar uma pincelada. Na verdade, a gente falou isso na primeira vez, né? E a grade familiar é a posição que cada indivíduo ocupa na família, né? Só que essa posição, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, e depois do terceiro filho, essa grade ela repete, embaixo do primeiro está o quarto, né? Embaixo do segundo está o quinto filho, e embaixo do terceiro está o sexto filho. Enfim, ela tem 3 colunas, na verdade. Uma coisa que é importante a gente entender, essa grade familiar é construída com as fecundações e não com os nascimentos. Então a gente tem muitos casos de pessoas aí, a minha mãe teve uma perda de gestação, então ok, essa criança ela precisa ser considerada, essa gestação, e você não é, por exemplo, o segundo filho, você é um terceiro, um quarto filho. Então, a posição na grade familiar representa algumas informações que essa criança traz. Então, vamos pincelar aqui rapidamente. O primeiro filho vem numa energia masculina, ligada à questão territorial, né, ao espaço, ao cuidar do território, patrimônio. O segundo filho é uma energia feminina, é o cuidador, é a proteção, é o cuidado do outro, né, mais maleável. E o terceiro filho é uma energia neutra, masculino e feminina, comunicação, é o conciliador, ele é mais maleável, ligado ao novo, ao alternativo. Então, o que assim, eu pelo menos considero muito importante nessa observação, né, o Dolfo? Muitas vezes o pai e a mãe eles querem criar os 2 filhos, 3, enfim, da mesma maneira, Da mesma forma. né? A exigência é igual para os 2 ou para os 3 e não tem como, pessoal. Por quê? A posição na grade familiar é diferente, inclusive dos gêmeos, né? Univitelinos, cada um vai se encaixar num lugar. Então, se você pega um primeiro filho que é uma energia masculina, territorial, né, a imposição, ele vai funcionar de uma maneira e esse segundo filho, outro funcionamento. Não dá para você exigir a mesma resposta de um segundo filho que você teria para o primeiro filho, né? Então é bem importante a gente entender que cada um está numa posição, cada um está num local aí com um número de informações. O que você está lendo aí? O Claudinho, o Paulo falou que o Claudinho está tumultuando, né? Sim. Mas perfeito, Diguinho. Eu acho que é importante essa grade familiar também, até um pouquinho no que a gente comentou na outra live, sobre aquelas 2 pacientes gêmeas, né, idênticas, porque na verdade, por mais que elas são gêmeas, elas vão se encaixar na grade familiar, né? E a gente sabe que, de acordo com essa grade familiar, ela pode ter percepções diferentes de todos os fatos e eventos que acontecem no ambiente, né?
Então é importante às vezes a gente conhecer o posicionamento que nós nos encontramos nessa grade, porque nós temos capacidade de interpretar as situações que vivemos, né? Eu sei que na sua ficha lá em cima está lá, né? Grade Grade familiar, qual é a familiar. ordem? É isso aí. A gente sempre questiona, porque de acordo com os tipos de traumas que nós achamos, nós fazemos a análise de como essa pessoa interpreta aquilo. Lado masculino, lado feminino, né? Ele vai encarar isso mais de frente por ser um líder, ou ele vai ser mais sistemático, ou ele vai trabalhar de uma forma mais maleável. Isso é importantíssimo, né? E como a gente falou, é mais um tema para uma live inteira falando sobre isso, né, Diguinho? Só para falar de grade familiar. E aí o Éder colocou ali uma pergunta. Na verdade, Éder, tem a autora Anne Anselan e a Françoise Douto, que são duas autoras que falam muito disso, né? E aí, sim, eu conheci essa história da grade familiar com o Corbet e com a Josie, mas aí nessas duas autoras, principalmente a Anne Anselan, que fala muito essa questão da grade familiar. Ela tem um livro que só tem em inglês, que é Síndrome da Ancestralidade, e ela fala muito da questão da grade familiar, né? Ela coloca muito essas informações. E ela sistematiza um pouco mais, né? Ela aprofunda muito, né? Obviamente, nesse assunto, onde cada posição, cada filho tem uma determinada informação. E às vezes ele está cumprindo uma história do clã da mesma posição. Então, o primeiro filho respondendo a um primeiro filho de uma história que veio de algum lugar, né? Do primeiro filho lá atrás, né? Então, é importante a gente olhar isso também. É importante entender que isso não é uma regra, né, Diguinho? Não podemos, é uma regra, tem que ser assim, né? Isso pode ter, devido às situações que nós vamos vivendo, isso pode ter, muitas vezes, alguns tipos de modificações, né? Sim, perfeito. E aí que a gente falou, na hora de você tratar uma criança, você conhecendo essa posição da grade familiar, você tem elementos, às vezes, para informar para a mãe. Falar, mas sabe por que ele está reagindo dessa forma? Ele tem esse tipo de informação, de funcionamento, né? Isso é característico dessa informação. É muito comum de tratar de família, né? Então, dos irmãos, né, Adolfo? Então, o pai e a mãe acham que tem que ser a mesma resposta. Sabe por que esse teve esse problema e esse não teve? Ah, a gente passou pela mesma situação, mas um reagiu, o outro não. Um teve um problema, o outro não teve. Sim, posições diferentes, informações diferentes. E até diria o seguinte, cada posição na grade familiar, uma informação diferente, uma necessidade diferente da história do clã, né? Essa sombra que você citou é diferente, é uma informação que vem diferente. Por isso que às vezes o primeiro adoeceu e o segundo não tem nada. Qual é a diferença, né? Então, sim, e lembra, né, como você colocou, né, os abortos contam, né? E a gente tem que lembrar também que as pílulas do dia seguinte muitas vezes também vão contar. Tá chegando aí para você, cara? Tá. Deu uma falhada, mas tá. Deu uma falhada, mas tá. Então tá bom. Mas é isso aí, né, cara? Eu acho que era isso que a gente tinha que falar, né? Sim. A gente vai... não dá pra gente entrar no assunto de polaridade cerebral. A gente faz o seguinte, a gente marca ali na agenda aí para montar uma live só desse assunto aí. Ó, a pergunta tá aqui, né? A grade familiar é em relação à mãe ou ao casal? Isso vai ser tanto em relação à mãe quanto ao pai, né? Normalmente a gente começa a considerar da mãe, e aí quando tem o casamento, né, outro casamento, a gente precisa juntar as duas grades, saber posicionar. E a gente até, acho que nós falamos isso na primeira vez, às vezes a criança é primeira filha da mãe e terceira do pai. E ela vai ter funcionamentos distintos, né, no comportamento com essa mãe e com esse pai, comportamentos aí distintos também, né, porque ela está em posições diferentes. Perfeito. Ó, okay. O pessoal está pedindo o nome do livro aí, depois você põe o nome do livro lá. Ó, tá, eu coloco depois, mas a autora é a Anne Anselan e a Françoise Douto. A Françoise Douto tem muitos livros, a Anne também. O da Anne é Síndrome da Ancestralidade. Tem um que são Os Meus Antepassados, mas esse livro, se eu não me engano, ele não é mais editado. Depois eu vou buscar os meus lá, eu tenho alguns livros dela e eu posto para vocês a foto aí. De repente eu posto isso no meu Instagram aqui. Tá? Mas Elio, obrigado por mais essa, viu? Beleza, Adolfo. Obrigadão a vocês. Essa vez a gente não vai conseguir continuar, pessoal. Eu tenho que sair aqui do meu consultório, meu prédio vai fechar. Boa viagem, vai com Deus, viu, cara? Depois dá um toque na que chegar lá, viu? Beleza, brigadão, pessoal. Boa noite a todos. Grande abraço. Boa noite a todos. Até a próxima, hein? Por nos acompanhar de novo, tá? Sábado talvez tenha outra, né? Isso, não, sábado nós vamos fazer outra. Sábado de manhã, se preparem. Um abraço, pessoal. Galera. Tchau, tchau.